Olá, eu me chamo Emanuel Valente e sou um desenvolvedor de software. Este é um tutorial de instalação e configuração de instâncias SQL Server para o Windows. Então, hoje nós vamos ver instalação do SQL Server no ambiente Windows, certo? Nós vamos instalar umas duas instâncias de SQL Server e fazer algumas instalações, algumas configurações básicas e ver como o sistema comporta, certo? Então aqui vou deixar depois na descrição do vídeo a página onde a gente faz o download do Microsoft SQL Server 2022 Express, tá? Vou baixar ele nessa versão em inglês. Ele baixa um arquivinho. Vamos abrir ele. Então aqui a gente vai baixar a mídia, né, desse sistema operacional. Advanced, LocalDB, vamos pegar Express Advanced. Baixar ela. Em torno de 500 MB. Pronto, já baixou. Vamos abrir a pasta onde ela se localiza. Esse arquivinho aqui, Express. Vamos executá-lo. Tem como executar como administrador? Tá aqui. Não tinha enxergado. Vai extrair os arquivos aqui nesse diretório. Ele vai criar o diretório. Daí ele abre a parte padrão, né, de instalação do SQL Server. Então a gente vê nessa primeira opção, nova instalação autônoma do SQL Server, adicionar recursos à instalação existente, ou adicionar, né? Então vamos clicar aqui, tentar ver se maximiza aqui para aparecer os botões embaixo. Vai perguntar se a gente aceita os termos de licença, tem que marcar o botão e avançar. Ok, fez todas as validações necessárias, está tudo funcionando corretamente. Se tiver algum problema aqui, dependendo da versão, daí tem que verificar e verificar onde e como resolver cada item desses aqui. Como não teve nenhum caso no meu computador, estou usando o Windows 11, ele teve sucesso e aceitou todos os tipos de configuração pré-existente. Aqui ele vai perguntar se vai querer fazer uma instalação do Azure no SQL Server. Por enquanto nós não vamos focar nessa parte, então vamos desativar e avançar. Aqui ele vai perguntar os recursos dessa instância, serviços básicos do banco de dados, como a replicação, serviço de machine learning, extensão de linguagem vai estar ativo, né? E deixa eu ver se recursos compartilhados, vamos deixar isso aqui marcado. Aqui é onde vai ser o local padrão da instalação do SQL Server, então Program Files Microsoft SQL Server. Sempre se mudar essa pasta, quiser botar em outra pasta, é sempre bom lembrar aonde vão ficar os arquivos, pois todas as instâncias de SQL Server vão estar instaladas nessa pasta. Se você colocar em outra pasta, pode ficar confuso e perder as suas referências. Daí tem que ficar procurando dentro do servidor todos os locais onde ela foi instalado. Vamos deixar aqui, isso daqui marcado como padrão. Vamos avançar. Aqui a instância nomeada, ele vai deixar SQL Server Express, certo? Como a gente vai estar trabalhando com mais de uma instância, então eu vou deixar padrão SQL Express, certo? E a outra a gente vai colocar um outro nome de instância. Por quê? Porque se a gente manter duas instâncias diferentes, mas com o mesmo nome, dá um conflito. Então, até porque ele monta as pastas com o próprio nome da extensão. Então vai ficar meio quer dizer, meio não, vai ficar bem confuso. E os serviços, na árvore de serviços lá, ele não vai deixar também instalar mais de uma versão com o mesmo nome, porque justamente ele se orienta através do nome da extensão para ativar os recursos. Então aqui vamos manter a padrão, ou vou fazer diferente. Essa aqui, como a gente vai trabalhar com um banco mais moderno, no caso,
eu vou deixar o nome da instância padrão. O nome da instância padrão é MSS SQL Server, tá? Isso daqui é um nome que não há necessidade de colocar qualquer outra nomenclatura no módulo de conexão. Isso a gente vai ver posteriormente. A gente clica em avançar. Aqui ele vai perguntar quais são os tipos de contas que o mecanismo de banco de dados, o executor do SQL Server. Então, caso venha alguma opção sem estar marcada aqui, vazia, por exemplo, lembre-se de que nessa parte é obrigatório colocar uma conta. E é sempre aconselhável deixar a conta NT Service, né? Módulo de autenticação Windows. Isso aqui eu não recomendo, certo? Por quê? Porque aí vai estar vinculado apenas aos usuários desse sistema operacional. Então, eu sempre deixo marcado em módulo misto, que são módulos de autenticação do SQL Server e do Windows. Então, a gente vai configurar contas dentro do SQL Server para poder também administrar o banco de dados. A gente vai ver isso mais tarde. Só que aqui, no primeiro momento, ele vai pedir para a gente digitar uma senha para a autenticação do módulo misto, justamente para criar a conta do SA. Lembrando, essa senha ela tem que ter um certo grau de dificuldade. Senha simples o sistema não vai permitir. Sugerimos que coloque no mínimo uma alfabética maiúscula ou minúscula, um numeral e um caractere especial. E também, no mínimo, 18 caracteres, certo? Certo? Então aqui eu coloquei uma senha segura, né? Aqui ele vai pedir para especificar, ele obrigatoriamente pede para te deixar a conta de usuário do Windows, que vai ser administradora desse banco de dados. Então, deixei a minha conta aqui, marcada. Avançamos. Senha digitados incompatíveis. Errei a senha. E eu digitar a senha de novo. Acho que fiz muito grande e não. Alguma coisa deu errado. Acho que agora vai. Avançamos, agora foi. Então ele vai começar a fazer a instalação e verificação dos recursos. Vai depois dar um panorama para nós do que foi instalado. Então aqui não tende a ser muito longo, mas vou dar uma skipada no vídeo assim que terminar. Então tá, aqui eu já skipei. Então ele terminou e instalou todo o banco de dados. Então já está pronto a instalação do SQL Server 2022 dentro da minha máquina, certo? Então vamos fechar essa configuração. Vamos fechar a dessa parte. E aqui na tela, eu deixei o quê? Eu tenho uma versão antiga do SQL Server Express, uma versão do 2008 R2. Então, a gente pode ter, não é recomendável, tá? Mas a gente pode ter a mesma versão, mais de uma versão de instâncias diferentes dentro do SQL Server. Ele suporta isso. Então, vamos instalar essa outra versão para a gente poder ver como é que vai se comportar dentro das configurações do SQL Server. Dei 2 cliques aqui, agora vamos esperar ele abrir. Vai abrir uma tela um pouco mais antiga do que aquela ali, mas é basicamente a mesma estrutura. Então vamos clicar aqui em nova instalação ou adicionar recursos já existentes.
Vai abrir uma telinha mais antiga aqui, reforçando que é um SQL Server 2008. A gente aceita, opção. Vai fazer aquela mesma verificação se todo o ambiente desse Windows suporta a instalação desse banco de dados. Foi, passou, né? Então, vamos fazer a instalação do serviço de banco de dados, né? Esse daqui tem alguns recursos mais antigos que aquele outro lá. Então, ele tem a Server Replication, SQL Client Connective, SDK. A gente mantém todos eles marcados, lembrando, há sempre a mesma pasta, né? Vamos deixar na pastinha padrão para ficar organizadas os arquivos das instâncias. Então, damos um Next. Aí ele vai perguntar o quê? Vai perguntar o nome da instância, certo? Se a gente deixar default o nome da instância, vai dar conflito, porque a gente já tem uma instância do MS SQL Server, né? Se a gente vier aqui nos serviços, ó, se a gente olhar dentro do serviço, vamos procurar aqui, ó, Microsoft, vamos ver, acho que tá aqui embaixo, serviço, ó, aqui tá embaixo, ó. SQL Server, MS SQL Server. Tem um agent que na versão Express o agent não funciona, certo? É só nas versões Enterprise ou Standard para cima e a Developer que também deixa a gente utilizar o SQL Server Agent. Mas cuidado com a Developer. A Developer ela é apenas um ambiente de desenvolvimento, não pode ser utilizado como um ambiente de produção. Por menor que seja, né? O Express pode ser usado como um ambiente de produção, mas o developer não. Então aqui a gente vai colocar o nome da instância padrão ali, SQL Express, né? Mesmo nome, certo? Quer dizer, mesmo nome, no mesmo local, né? Então, seguimos adiante. Vai verificar se não tiver o usuário, né? Então, a gente verifica as opções e escolhe sempre. Nesse aqui tinha antigamente autoridade NT, mas é sempre bom deixar a NT Authority Network. Então, já estava até marcada, né? Mantemos elas, vamos adiante. Também a opção mixada entre a SQL Server Autenticação e o do Windows, né? Mesma coisa do outro. Então, vamos colocar não, certo é colocar as senhas diferentes, tá? Então, colocar a senha com uma segurança alta, como a anterior. Aqui segue o mesmo padrão, né? Tem que ter um usuário do Windows como SA desse banco. Então, a gente... Claro, se quiser colocar, tiver mais de um outro usuário, quiser colocar outro usuário, dá para clicar aqui, ADD User, e aí a gente pode pesquisar dentro do computador as outras contas, mas tem que ter uma pelo menos. Então, damos um Next. Caso dê algum erro na instalação, ele vai enviar esses relatórios para a Microsoft, né? Mas esse banco já não tem mais suporte, então de nada adianta encaminhar isso ali para eles. Na versão 2008, pelo menos, né? A 2022 é interessante marcar justamente para ter algum suporte, alguma resposta da Microsoft referente a algum erro que possa estar acontecendo. Bom, aqui a gente vai deixar ele instalando e vou dar uma skipada no vídeo e assim que tiver terminado de baixar e instalar aqui, a gente prossegue. Bom, aqui ele terminou de baixar então, né? E disse que a instalação da SQL Server 2008 foi completada com sucesso. Então aqui a gente já pode fechar, fecha a telinha, né? Então vamos ver como é que ficou a estrutura de arquivos nossos bancos de dados. Deu uma mensagem de erro. É uma mensagenzinha que perguntando se o programa funcionou corretamente, porque ele é muito antiga essa versão. Vamos dizer que sim, né?
Depois vamos ver se realmente está funcionando, mas vamos marcar ali um sim. Então, aqui dentro do sistema operacional, vamos dar aqui arquivos de programa, Microsoft SQL Server. Então aqui ó, estão as duas versões, a 1050 Express, que é o nosso SQL Server 2008, e a 16, que é o nosso SQL Server 2022. Aqui vai ficar, então, todos os arquivos de backup, toda a estruturação do banco de dados fica separado em cada uma das pastas. O que é importante a gente ver é isso aqui, ó. Dentro do... Não, né? Aqui. Dentro dos nossos aplicativos, então aqui criou-se duas abas, ó, o SQL Server 2008 e o 2022. E ambos os dois têm esse SQL Server Configuration Manager, tá? No 2008 também tem, só que sem o 2022. Tanto um quanto o outro consegue administrar as duas instâncias. Então, essa aqui é uma ferramenta, sim, porque é onde a gente vai configurar os nossos bancos de dados, certo? Então, aqui ó, a gente pode ver que tem as duas instâncias, a do SQL Server e a do Express, a 2022 e a do 2008. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, são as configurações de rede desse SQL Server, tá? Por quê? Porque cada um dos protocolos de rede de cada uma das duas instâncias vem com TCP/IP desabilitado, então ela só vem no modo localhost, certo? Como é que a gente faz para testar isso? Vamos utilizar a ferramenta, vamos ver qual que instalou aqui, se ela instalou, instalou o SQL Server Management Studio. Vamos ver se ele instalou a versão mais recente desse aplicativo. Vamos ver aqui, plantação, instalou a versão 20 dele. Tá? A gente não vai utilizar a de 2008 porque pode haver incompatibilidade, quer dizer, vai haver algum certo nível de incompatibilidade do 2008 com uma versão mais atual. Mas não tem, ao contrário, a mais atual com o 2008. Então tá, vamos fazer a nossa conexão com o banco de dados, né? Então vamos clicar aqui. Vamos deixar aqui localhost, né? Vamos deixar a autenticação da SQL Server, vamos colocar a conta do SA e aquela senha marota. Criptografia vamos deixar opcional e vamos conectar. Falha do Google. Acho que digitei a senha errada. Vamos de novo. Conectou no banco de dados. Qual é a versão que a gente, desse banco de dados? Pela versão a gente já vê que é o 2022, certo? Aí como é que a gente vai fazer para conectar no outro banco de dados, na outra instância? Aí tem um macete, que é como a gente deixou o 2022 com o nome padrão de instância, ele vai conectar direto no 2016. Mas para a gente chegar no outro, a gente tem que colocar uma barra, ou acho que é barra. E aí a gente coloca o nome da outra instância, SQL Express. Vamos colocar a senha do outro SA e a gente conectou na outra. Então aqui a gente consegue conectar localmente apenas, né, o localhost, em cada um dos servidores. Para conectar num, só colocando o localhost, que vai pelo padrão, e para acessar na outra base de dados, no 2008, a gente tem que colocar a nomenclatura dela para poder dar a instância, né? A gente tem que colocar a nomenclatura da instância para chegar no outro banco de dados, certo? Mas se a gente vier nessa ferramenta, se a gente, por exemplo, quiser saber qual é o IP dessa máquina, então aqui para a gente saber o IP dessa máquina.
92.168.0.11. Se a gente tentar conectar pelo IP, vou botar aqui no Windows que não precisa digitar a senha. A gente não consegue chegar nela. Por quê? Porque lá dentro das configurações, ó, de protocolos de rede, tanto uma quanto a outra, está desabilitado. Então, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que habilitar elas. Então, vamos clicar com o botão da direita e habilitamos, né? Quando habilitar, é necessário reiniciar a instância para essas modificações surtirem efeito. Então, depois a gente tem que parar os dois serviços dos bancos de dados e reiniciar eles. Então, a gente habilitou eles agora e vamos fazer as configurações dentro, vamos verificar as configurações dentro deles, tá? Então, aqui o protocolo, atividade, escutando e habilitar, né? Essa primeira parte nós não precisamos mexer. Vamos direto aos endereços IPs. Então, toda essa parte aqui de IP1, IP2 e IP3 são os IPs em que esse servidor vai poder receber conexão, certo? Pode ver que todos eles estão vindo desabilitados. Tudo não. Né? Então, o que a gente pode fazer? E aqui embaixo, ele vai te mostrar qual é a porta que ele vai estar respondendo. Então, esse padrão está respondendo... Perdi até... Vai estar respondendo direto pela porta 1433. E a outra instância não está respondendo pela 1433. Ele está respondendo por uma porta TCP dinâmica. O que é essas portas TCP dinâmicas? É que as instâncias estão compartilhando a mesma porta, porém ele controla internamente qual instância vai ir através do nosso nome que a gente colocou no nome da instância. Ó, que realmente deu problema, né? Não conseguiu conectar pelo endereço IP, né? Então ele vai, a porta dinâmica é justamente ele, em vez de trocar a porta física de cada instância, ele vai utilizar pelo nome da instância. Tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui e alterar localmente essas portas. A gente pode remover esse valor de porta TCP padrão e pode colocar outro valor. Eu vou botar 2433. Vamos aplicar. E agora a gente vai aqui em serviços e a gente reinicia cada um cada uma das instâncias. Parou, agora está iniciando. Uma foi, vamos fazer a outra. Está iniciando a instância. Beleza. Subiu as duas, não deu nenhum erro em nenhuma nem na outra. Então agora a gente vai continuar acessando pelo nome da instância. Vamos ver. Vou colocar a autenticação do Windows para não precisar digitar a senha. Ele diz que não pôde acessar a versão Express. Por quê? Porque agora ele não está mais com a porta dinâmica. Então a gente tem que acessar localmente através da porta que a gente configurou. 2433. Aí é uma vírgula, certo? Para definição de porta, tem que colocar uma vírgula. Então conectar. Cadê? Obrigatório não, opcional. Ó, então agora ele chegou na 2008, né? Pela porta 2433, certo? Se a gente for conectar na padrão, é só deixar localhost, não vai mudar nada, porque, né? Nós não mexemos na porta 1433, certo? Se a gente, por exemplo, chegar na SQL Express e fazer o seguinte, ir na configuração de rede e deixar a mesma porta que o anterior, dá conflito de porta.
Então a gente trocou, deixou a mesma porta para os dois. Ó, 2022 tá com 1433 e a Express a gente configurou 2008 para 1433. A Express, quando a gente tentar reiniciar o serviço do SQL Server Express, ele vai dar problema. Por quê? Porque já existe uma instância rodando na 1433 e aí dá um conflito de porta. Não, ele já demorou mais do que o padrão para subir o serviço. Não. Como eu disse, houve uma falha de solicitação de serviço, não respondeu ao tempo adequado, consulte o log de eventos ou outros logs de erros aplicáveis para obter detalhe. Então esse é que é o problema. Se a gente for tratar de duas instâncias no mesmo servidor, ou a gente deixa as portas dinâmicas e tratamos isso através tratamos elas através do nome do serviço na conexão. Agora, se a gente vier aqui e startar, ela vai voltar a funcionar, né? E a gente vai conectar na instância, ó, como ela caiu. E vamos conectar de novo nela com o nome da instância. E aí a gente voltou a atrapalhar ela. Se a gente quiser que seja através de portas, então a gente vai ter que vir aqui e colocar uma outra porta diferente, certo? Então aqui vamos manter o padrão, vamos ser como a gente estava montando antes, vamos deixar na 2433 e vamos ver se a gente consegue agora acessar através do endereço IP. Será que a gente consegue? Vamos ver. Então vou botar aqui 192.68.0.11. Vamos ver se a gente consegue chegar nela. Chegamos nela. Só de a gente habilitar o TCP IP ali na máquina, chega nela, sem problema nenhum. E vamos ver se a gente consegue chegar na outra instância. 433. Ah, errei. É vírgula, eu botei ponto. É vírgula. Não, mas ele ainda não chegou. Então vamos verificar a configuração. Ah, será que eu reiniciei? Eu não me lembro se eu reiniciei. Vamos ver aqui. TCP/IP habilitado. 2433. Vamos ver se é habilitado. Aplicar. Ok. Vamos ver se a gente agora consegue chegar nela. Agora consegue chegar nela, exatamente. Tem que habilitar ali também a opção. Por exemplo, aqui tem várias configurações de IP. Então a gente deixa habilitado aqui todas as opções que a gente quer, cujo qual ele vai responder. Também pode haver problemas se você tiver no seu firewall. Ainda mais que a gente pode trocar alguma regra. Eu vou mostrar aqui no meu caso, nas opções do firewall, a gente tem que colocar conjuntos de regras, certo? Para poder
ter acesso a essa máquina. Então, aqui a gente já tem uma regra do SQL Server, tem a porta do banco, endereço de porta de origem a 1433 e a porta de destino 1433. Então, o Firewall vai receber todas as requisições na 1433 e vai mandar para dentro para dentro da 1433. Se a gente tiver algum problema de conexão com a outra instância em outra porta, então a gente tem que botar uma nova regra, né? Permitir a descrição, vou botar aqui SQL Server 2008, aí a porta de origem, que vai ser uma porta única, então vou botar aqui a 2433 e uma porta única a 2433. Confirmamos. Agora nós temos duas regras dentro do firewall que permite acesso ao banco de dados. Então, se você tem um antivírus, se você tem um firewall, é aconselhável vir aqui e modificar e habilitar essas opções, porque aí realmente você não vai ter nenhum problema de acessar esses bancos através de outras máquinas da rede, certo? Então, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. É um vídeo que a gente fez uma instalação de 2 bancos de dados de versões diferentes do SQL Server Express, né? Então, nos próximos vídeos a gente vai abordando mais coisas, vai chegando mais ao fundo e vai verificando mais configurações, mais comportamentos de cada base de dados, algumas dicas de segurança, certo? Mas por enquanto é isso. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Até mais.